Olha quem está aqui comigo, Tenório Teles. Tenório, prazer te receber mais uma vez. Obrigado mesmo, obrigado. Obrigado. Vamos conversar? Vamos lá, estúdio? vamos lá. Vamos Seja lá. bem-vindo. Deixa eu te mostrar aqui. Nosso estúdio agora está um pouquinho mais diferente. Legal. Olha só. A gente está tentando dar um ar mais informal e deixando você mais à vontade, como se fosse uma sala de casa para a gente conversar. Bacana. Poxa, Obrigado. Vamos falar sobre o plano de cultura? Vamos lá. Aprovado recentemente, né? Pois é. Uma grande conquista para a nossa cidade, né? Que bom. Vamos rodar a vinheta e em seguida a gente volta conversando. Obrigado, Paulo. Bom, eu estou aqui no Real Time, em entrevista com o Tenório Teles, presidente do Conselho Municipal de Cultura. E o Tenório traz boas notícias, como sempre. Como um poeta, como um grande pensador da nossa sociedade, o Tenório hoje vai falar com a gente sobre a aprovação, o recém-aprovado Plano Municipal de Cultura, que na prática, Tenório, é uma habilitação para a capital receber recursos e empregar esses recursos nas cadeias produtivas. Exatamente. O Plano Municipal de Cultura, eu diria que ele é uma espécie de constituição cultural das cidades. Por que constituição? Porque a Constituição de um país estabelece os fundamentos jurídicos de um país, né? Os direitos, os deveres, as responsabilidades. O Plano de Cultura, ele define as ações e os objetivos e as metas que devem ser buscadas pelos gestores públicos das cidades, das capitais, dos municípios. Então, a partir do momento em que uma cidade tem um plano de cultura, nenhum prefeito ele vai poder alegar que fez alguma coisa porque não tinha ali parâmetro, referência. A partir desse momento, o prefeito, as ações culturais dele, o programa de governo dele tem que estar em consonância com o Plano Municipal de Cultura. E o Plano Municipal prevê ações, objetivos e metas em todas as áreas, no teatro, na música, na dança. E o nosso plano, ele é muito avançado, porque além de observar os aspectos artísticos, ele investe muito também, ele pondera muito em relação ao patrimônio, ao turismo e à gastronomia, que são aspectos fundamentais da nossa vida social e cultural também. O que me chama a atenção nessa sua fala é o fato dessa obrigatoriedade, você deixar o próximo gestor, o gestor que está em exercício, embasado naquilo que precisa fazer. Por muito tempo, e eu te fiz uma pergunta na nossa sala de reunião mais cedo, que foi o seguinte: há quanto tempo a gente precisava ter esse plano aprovado? Você disse há 100 anos já era para estar ali funcionando, porque a gente precisa. Mas é uma realidade, infelizmente, de grandes capitais que também não tem um plano. Não tem, exatamente. É incrível, né? No país hoje, nós temos em torno de 15 capitais que conseguiram fazer os seus planos. E eu nem censuro e nem critico o Caio, porque é muito difícil você construir um processo como esse, porque é muito difícil você construir consensos, acordos entre as pessoas. Nós conseguimos isso quando a gente falou de 100 anos, porque imagine, Caio, o que Manaus seria se já tivesse há 100 anos um norteamento em termos culturais. Mas vamos dizer que, se há 20 anos Manaus tivesse um plano já construído, como nós teríamos avançado na cultura, quantas vidas teriam sido salvas na periferia, não é? Porque o município já teria, de alguma maneira, estabelecido algumas ações mais efetivas nos bairros dessa cidade, onde os jovens, de modo geral, não têm cultura, não têm oportunidade, né? E por isso ficam lá, muitas vezes reféns da violência, do tráfico, etc, etc. Então, ter um plano é uma coisa muito importante também por isso, porque muitas vidas serão salvas. Mas também não adianta chorar o leite derramado. O importante é que a partir de agora Manaus vai ter, e como tu falaste, Manaus vai se credenciar em nível nacional, vai passar a fazer parte do Sistema Nacional de Cultura, porque só pode fazer parte do Sistema Nacional de Cultura as cidades que têm Conselho de Cultura, Fundo de Cultura e o Plano de Cultura. Então, Manaus vai ser uma das poucas cidades deste país que vai fazer parte do Sistema Nacional e com isso vai se credenciar para receber recursos federais, do Ministério da Cultura e de outros órgãos também, outros organismos do governo federal e até captar junto também a organizações nacionais e internacionais. O que você está falando é muito importante porque a gente entende que
A cadeia produtiva, em especial aqui do Amazonas, do Norte, Nordeste, são cadeias produtivas que necessitam fundamentalmente de incentivo à cultura. E quando se consegue a possibilidade de fazer patrocínios em nível nacional e em nível internacional, isso é um fôlego, é um ânimo para o artista, para quem está produzindo. Exatamente. Isso é verdade que você está falando. E eu acho que há uma coisa importante que você falou com relação à questão da cadeia produtiva. Normalmente as pessoas acham que cultura é só despesa. Não é mas despesa. não é. Cultura é investimento. É um investimento financeiro, é um investimento cultural e é um investimento social. Cultura dá retorno. Claro. E na medida que nós tivermos aqui uma cadeia produtiva da cultura ativa, criando, produzindo, o que vai acontecer? Isso não vai beneficiar só a cultura, só o aspecto cultural da cidade. Isso vai beneficiar o turismo. Claro. Porque tem muita gente que vem visitar Manaus e vai encontrar o quê? Vai encontrar espetáculos, atividades culturais. Isso gera o quê? Renda, trabalho, impostos para a cidade. Então, realmente, a cultura na cidade de Manaus, eu espero que ela nos próximos 20 anos possa se tornar um polo de produção, um polo de geração de renda e de emprego, que venha ajudar o nosso polo industrial também, para que Manaus não fique dependente só do polo industrial. Então, eu acho que agora, com esse grande avanço que é o plano municipal, nós vamos incrementar o segmento da cultura, a indústria criativa, vamos incrementar muito o turismo, a gastronomia, e isso vai ser muito bom, porque vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar impostos para a nossa cidade. É a segunda vez que você fala em gastronomia nesse nosso bate-papo. Isso é tão importante a gente lembrar quando se planeja a cultura, porque a gente tem uma riqueza. Exatamente. Que a gente não consegue medir, Tenório. Você quando viaja, as pessoas que viajam, uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu viajo para algum lugar, seja uma cidade aqui do nosso estado, que eu gosto muito de viajar pelo interior, ou quando eu vou para outro estado, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é de comer. Turismo gastronômico. Entendeu? Eu gosto muito de comer. Eu não como essas comidas processadas, hambúrguer, essas coisas. Quando eu vou para uma cidade do interior, eu como os peixes, eu gosto de saber quais são os pratos. Quando eu vou para algum estado, eu adoro comer as comidas típicas e ter os sabores e tudo. E como você falou muito bem, Manaus tem um potencial incrível, nosso estado tem um potencial incrível. Então eu espero que com todas essas ações nós possamos ter grandes mestres da cozinha, possamos estimular as pessoas que pesquisam a culinária, que criam pratos diferentes. E uma coisa importante é aproveitar os pratos tradicionais. Eu acho que nós precisamos recuperar os pratos tradicionais, o prato dos caboclos, a maneira cabocla de fazer o peixe, e não só esses pratos já mais incrementados, né? Então, eu tenho muita expectativa, tenho muita esperança que a gente consiga avançar muito nesse aspecto também do turismo, da gastronomia, que eu acho que isso é muito importante, né? Mas a construção de um plano como esse, Tenório, é óbvio que exige diversas mãos ali trabalhando, desenhando. Vocês têm uma equipe no Conselho muito robusta. São 16 conselheiros que se dedicaram ao longo desses últimos tempos para formatar esse plano e, claro, com o apoio de muita gente, até porque foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal. Isso já é a primeira bandeira da vitória. Olha, você falou isso e eu sempre, uma das coisas que eu aprendi, que foi muito importante essa minha experiência lá no Conselho, é que eu aprendi muito cedo que ninguém faz nada sozinho, sabe, Caio? Ninguém faz nada sozinho. É verdade. Tem gente que acha que faz e tal, acontece, mas isso não é verdade. Qualquer coisa na vida, você vai sempre precisar contar com o apoio das pessoas. E eu tive muita sorte. Em primeiro lugar, tive a sorte de ter o apoio do prefeito, né, da cidade de Manaus, Davi Almeida. Ele me deu total apoio. Ele sempre, vamos dizer assim, valorizou cada conquista da cultura na cidade. Antes do plano, nós tivemos a conquista, por exemplo, de ter criado o memorial lá indígena de Manaus, ali na praça. Foi uma coisa que ele deu total apoio. Depois o cemitério indígena, o primeiro cemitério urbano indígena do Brasil, que é um museu a céu aberto, né, todo grafitado pelos indígenas. Depois ele deu total apoio para que a gente fizesse o decreto de regulamentação da lei de incentivo. Manaus é uma das poucas cidades do país que tem uma lei municipal regulamentada e que vai muito em breve dar muitos resultados também para a cadeia produtiva da cultura.
e agora essa grande vitória que é o plano municipal. Então foi muito importante o apoio do prefeito, mas foi fundamental o apoio dos conselheiros. Eu tive muita sorte de ter um grupo de conselheiros um grupo muito comprometido, conselheiros do executivo, que são conselheiros que representam as secretarias, pessoas muito empenhadas, muito dedicadas, e os meus conselheiros da sociedade civil, dos segmentos culturais. Eu sinto muito orgulho disso. É um grupo de jovens conselheiros, jovens de 20 e poucos, 30 anos, né? Dos mais diversos segmentos. Esses rapazes, essas mulheres que estão lá participando, eles trabalharam além do horário, eles têm a obrigatoriedade de participar de uma reunião ordinária por mês e as convocatórias, as extraordinárias. Eles trabalharam semanalmente, diuturnamente, não é? Então isso só foi possível pelo trabalho deles, pelo empenho que eles tiveram, pela dedicação que eles tiveram, né? Com a coordenação lá do vice-presidente, o Neilo Batista, que me ajudou muito também, a equipe do conselho, que foi muito importante, o auxílio da Manaus CUT, naquele momento que tinha lá como gestor o Alonso Oliveira, que ajudaram muito também. Então eu quero aqui deixar registrado no teu programa a minha gratidão, o meu muito obrigado aos conselheiros de cultura da cidade de Manaus, porque na verdade são eles os grandes responsáveis por essa grande vitória que a nossa cidade está tendo e pela grande vitória que a cultura da cidade de Manaus vai ter com esse plano que foi aprovado, como você falou bem, por unanimidade pelos vereadores, e o prefeito vai chancelar brevemente, né, vai assinar brevemente esse plano. Ele vai entrar em vigência e a partir de agora a população vai poder cobrar os gestores, os vereadores vão poder cobrar os gestores. E eu quero dizer que é um plano muito avançado, Caio. Ele prevê um monte de ações e ele está muito conectado com o turismo, com a educação, não é? E com outros aspectos da vida cultural da cidade. Tenório, essa união que você está falando, tudo converge para uma palavra: a união entre o setor, a união entre a classe. E vocês conseguiram também dar um passo adiante na última semana, que foi o fato de ter aprovado a primeira capital com um plano de ação da Lei Paulo Gustavo aprovada. Exatamente. E isso significa o que para quem atua no segmento da cadeia produtiva da cultura? Isso significa várias coisas, né? Significa isso que você falou, a união de um grupo. Desde que foi anunciada a lei, nós não esperamos sair o decreto. Ano passado nós começamos a fazer as reuniões setoriais para ouvir, para ir planejando como é que seria o desenho da Paulo Gustavo, né? Agora, a consequência disso, em termos de resultado, é que as cidades que se inscreverem primeiro, elas vão ser as primeiras a receber os recursos, né? Então, Manaus vai estar entre as primeiras cidades brasileiras que vão receber os recursos da Lei Paulo Gustavo. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que a gente vai poder se adiantar para prepararmos os editais. E tem um aspecto também muito interessante, Caio, que o dinheiro chegando antes do início da execução de todo esse trabalho, significa que nós vamos receber esse dinheiro com antecipação. Esse dinheiro vai ficar na conta e até a execução dos projetos, que deverá durar em torno de 3 meses, esse dinheiro vai ficar rendendo. Então, nós vamos ter um extra de aproximadamente R$400 mil que nós vamos poder investir em projetos. E a nossa ideia é pegarmos esse resíduo que vai ter do rendimento e investirmos todo ele nos jovens talentos. Nós queremos usar esse dinheiro, é uma ideia que vamos evidentemente ainda conversar com os conselheiros, mas o nosso desejo é que esse recurso adicional ele seja utilizado para apoiar projetos de artistas que estão começando agora, para que eles possam ter um incentivo para se iniciar nas suas carreiras como produtores culturais. Ai, que bom, boa notícia mesmo, Tenório. E eu acredito também que essa maré de boas energias tome conta nos próximos anos. Você como, claro, um conhecedor do segmento, uma pessoa que atua, historicamente a gente sabe muito bem, dispensa apresentações sobre a tua história, mas vocês sentem uma mudança no Conselho do ponto de vista da política cultural? Hoje vocês têm uma ministra, hoje o Ministério foi recriado. Isso tudo faz a diferença? Faz sim. Aliás, você falou uma coisa importante,
Nós fizemos, entre as conquistas, nós fizemos o primeiro Seminário Municipal de Cultura de Manaus, há coisa de um mês. E o staff do MINC veio participar, a secretária do MINC, a Roberta, a Micaela, o Lindivaldo, o Chauí, que fazem parte da equipe da Margarete, ela não veio porque ela estava com compromissos até fora do país, mas o staff dela veio participar, tiveram reuniões aqui com o segmento político, a gestão, os gestores culturais, né, do estado, da cidade, e eles ficaram muito impressionados com o Conselho. Eles disseram que esse é o Conselho mais empoderado do país, né? Na verdade, é o Conselho mais organizado do país, eu diria, né? Porque, inclusive, ela ficou muito maravilhada, porque o Conselho funciona num palácio, né? Aí eu disse para ela, para a Roberta, mas a cultura tem que funcionar num palácio mesmo, né? Que é o Palácio Rio Branco, né? Que é uma parceria nossa com a Secretaria de Estado da Cultura. Aliás, eu quero fazer aqui um registro, viu, Caio? Nós tivemos também muita sorte de termos como secretário de Cultura do Estado uma figura como o Marcos Apolo, viu? O Apolo, do meu ponto de vista, não é só um grande secretário, entendeu? Ele é um grande ser humano, é um cara com um espírito público muito grande, é um dos poucos. Vou dizer uma coisa a você, eu estou há mais de 30 anos na vida cultural dessa cidade. O Apolo foi o gestor cultural com mais espírito público que eu conheci, entendeu? E com um detalhe importante, aliás, dois detalhes importantes. O primeiro, que é um bom ser humano, é um grande ser humano, é um cara incapaz de estar com mesquinharia, né? E a outra coisa muito importante é que é um cara que ele coloca acima de tudo não a questão pessoal, mas o compromisso que ele tem com a cultura. Então, muitos dos avanços que a gestão municipal teve na cultura só foi possível pelo apoio dele, né? Que bom. O seminário de cultura nós realizamos com o apoio dele, o festival de literatura foi com o apoio dele, e sempre foi um apoiador muito, vamos dizer assim, entusiasmado das ações culturais do próprio Conselho. Então, quero fazer esse registro e agradecer aqui de público sempre essa atenção que o Apolo teve com a gente. Não, mas o Apolo é isso mesmo. Eu cansei de entrevistá-lo aqui, eu conheço o Apolo antes de ser secretário. Você vê a grandeza de ser humano, né? Você consegue sentir isso. Não é só ver, é sentir. E interessante é porque às vezes as pessoas, elas são de um jeito, quando elas estão na vida privada, na vida pessoal, vamos dizer assim, e às vezes quando elas conseguem um cargo, elas mudam totalmente, né? Ficam às vezes muito ensimesmadas, assim, né? Se enchem vamos dizer assim, de autoconfiança. E o Apolo já está aí sendo secretário há bastante tempo de cultura e mantém a mesma, vamos dizer assim, a mesma linearidade, né, de atitude, de comportamento. Então, eu tenho o Apolo como uma referência também. Eu lembro, eu vou contar aqui uma experiência quando eu estava nas ruas ainda como repórter no dia a dia, e o Arlindo Júnior morreu naquele momento. Eu precisava ser feita alguma estrutura rápida para atender o público que queria se despedir do Arlindo Júnior, e foi o Vasco Vasques o ponto de encontro. Eu vi o Apolo carregar, já era secretário, carregar aqueles alambrados, sabe, aquelas estruturas de ferro nas costas para ajudar o pessoal, e não tinha câmera nenhuma registrando, né? Quando você vê um secretário fazer isso, uma pessoa que tem dentro da nossa sociedade, não só como pessoa, mas como profissional, um alto gabarito, você percebe a importância e a humildade de uma pessoa que está ali para fazer. Sabe o que eu percebo, Caio? Que existem algumas pessoas, assim, nas gestões todas, na vida privada e até mesmo na gestão pública, existem algumas pessoas, assim, que elas não colocam a vaidade acima das suas responsabilidades, entendeu? E uma coisa muito boa que eu aprendi na gestão pública, que eu não sabia, é a primeira vez que eu assumo cargo público, é que tem algumas pessoas que querem fazer acontecer. Felizmente, em todos os segmentos, todas as gestões, seja estadual, federal, municipal, felizmente nós temos muita gente assim que tem esse espírito de querer fazer com que as coisas aconteçam. Você é um deles, hein? Esse é o caso do Apolo, esse era o caso lá do Alonso e de outras pessoas que eu conheço também. Querem fazer acontecer e sabem que para fazer acontecer às vezes tem que pegar no pesado, né?
É por isso que você viu o Apolo fazendo isso, porque ele é um desses caras que quer fazer acontecer. E ele sabe que às vezes ele não pode esperar que alguém, que um funcionário venha fazer. Ele sabe que tem que carregar o piano, porque senão o show não acontece. Né? E eu aprendi isso também. Lá a mesma coisa. Eu às vezes limpo o banheiro lá, não tem a pessoa lá e tal, mas eu vou lá, recolho o lixo e tal, porque tem que estar pronto para acontecer. E isso não é demérito, isso não desmerece ninguém, pelo contrário, né? De jeito algum. Por isso que eu digo, você é uma dessas pessoas que faz. Eu não estou puxando braço para a tua sardinha que você está aqui comigo, não. Eu conheço. Não, eu acredito nisso também. Eu acredito. Eu tenho essa percepção e antes de ir para lá eu aprendi isso, que para fazer com que as coisas aconteçam, você tem que dar seu jeito. E às vezes o jeito é você, né? Porque você não tem outra pessoa para fazer. Né? Porque se você for esperar, acontece como foi o plano. Se as pessoas forem esperarem que tenham as condições... Passa mais 100 anos. Cara, você não faz. Não é? Coisas que eram para ter acontecido nessa cidade há muito tempo, estão acontecendo agora. Por exemplo, uma das coisas que mais me deixou assim, muito inconformado quando eu cheguei lá no centro histórico, cara, eu fui ver o centro histórico todo destroçado, todo destruído. Eu fiquei muito indignado com aquilo. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que pode ter acontecido isso? Todos esses anos, tantas pessoas que passaram pela gestão e não viram isso. Quando eu vi aquela praça ali, Dom Pedro II, tomada pelo tráfico, as pessoas fazendo as necessidades lá, fisiológicas, à luz do dia, você não podia entrar na praça, você não podia passar perto da praça, que era uma fedentina, 2 pessoas foram assassinadas ali. Eu digo, não, a gente vai ter que fazer alguma coisa, e partimos para cima, para ocupar aquele espaço, para afastar essas pessoas que estavam ali, prejudicando, né, o convívio social, prejudicando a participação da sociedade em um lugar tão bonito. E felizmente nós conseguimos, hoje a praça está lá, servindo de cenário para noivos, casamentos, né? E um dos cenários mais lindos que a gente tem na capital. Exatamente, e que vai ficar mais bonito agora, quando inaugurar ali o mirante, que vai ter o mirante, o pier, né, para as embarcações pararem. Aquilo vai ser um fluxo muito grande de turistas e Manaus vai ficar muito contente, feliz de ir lá todo final de tarde para ficar lá do mirante contemplando o pôr do sol, o Rio Negro, toda aquela beleza que é da população, né? E que infelizmente, como a cidade está de costas para o rio, as pessoas são privadas de um cenário maravilhoso que é esse cenário do Rio Negro, né? É isso mesmo. Vou conseguir fazer minhas fotos ali do mirante. Pois é. Eu não vou mais me arriscar indo à noite para ali. Pois não, ali vai ser um lugar de tanto trânsito que as pessoas vão poder circular livremente sem nenhum perigo, porque lá vai ter muito movimento de gente, lá vai ter uma unidade da Guarda Municipal, então vai melhorar muito. Hoje já melhorou muito, né? As pessoas já transitam ali, não temos tido mais notícias ali de assaltos. Por incrível que pareça, um dos lugares mais inseguros de Manaus há 3 anos, hoje é um dos lugares mais seguros, que é aquela região ali. Por quê? Porque tem movimento de gente, negócios estão surgindo ali no entorno, temos a presença da Guarda Municipal, a Polícia Militar também está fazendo a ronda ali de vez em quando, porque nós solicitamos. Então, aquela região ali do centro histórico, do Museu da Cidade, se tornou o lugar mais seguro. Precisa melhorar, evidentemente, mas já estamos a caminho, né? Avanço. Tenório, obrigado mesmo por ter vindo aqui ao Real Time On pela segunda vez que te entrevisto aqui. É um prazer, é sempre uma satisfação imensa te receber e bater um papo, falar de cultura. Obrigado. Poxa, eu que agradeço pela oportunidade, Caio, porque, como nós já falamos, a cultura é um aspecto muito importante da vida de todas as sociedades, não só pelo que ela representa em termos de resultado material, mas porque a cultura ajuda a salvar a vida das pessoas, né? Quem lê, quem participa do teatro, quem ouve uma boa música, nunca mais é o mesmo. Então, a cultura transforma a vida da gente para sempre, transformou a minha vida, transformou a tua. Estamos aqui num ambiente cultural, aqui com essas montagens aqui do Zeca Nazaré, que é um artista fundamental da nossa terra. E quando eu entrei aqui, que eu vi esse painel aqui tão lindo, eu já fiquei sensibilizado, porque a arte sensibiliza. Então, eu que me alegro, eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui para falar dessas conquistas lá do nosso trabalho na gestão, na prefeitura e celebrar aqui esse momento histórico, né? É um momento histórico. Essa é a primeira entrevista que eu dou sobre o Plano Municipal. Então, é um momento histórico estar aqui contigo para falar dessa grande conquista da nossa cidade.
Que bom, que bom. E obrigado, volte mais vezes, por favor, aquela porta ali está sempre aberta para você, Tenório. Obrigado. Muito obrigado, querido. A você, internauta, meu muito obrigado também. Eu conversei com Tenório Teles, ele é o presidente do Conselho Municipal de Cultura aqui de Manaus. Curta, comente, compartilhe essa entrevista e olha, se inscreva em nosso canal no YouTube para receber as notificações de outras entrevistas que a gente vai promover a partir de agora. É o Real Time 1 Play. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.